Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Co, estou nesse vídeo aqui para falar com vocês hoje sobre o poder que as pessoas têm de influência em nossas vidas. O quanto nós podemos ser tanto influenciados para o bem quanto para o mal. E que existe a solução para tudo de ruim nesse mundo, toda a dor, tudo aquilo que não vem de Deus. E essa solução chama-se Jesus. Vou estar dando exemplos aqui, falando sobre coisas que eu aprendi essa semana, refletindo sobre o bem e o mal. Tantas pessoas que têm sido usadas para fazer o mal aqui no mundo, conscientes desse mal. E eu fico pensando o porquê que essas pessoas se permitem serem usadas pelo mal. Por que que elas permitem e se alegram com a dor e a morte? Por que que elas chegaram a esse ponto? E eu fui refletindo e buscando em Deus e orando e buscando na palavra, conversando com amigas. E eu cheguei a essa conclusão. Eu comecei a pensar, existem sim pessoas que decidem seguir o mal, que muitas vezes foram influenciadas pelos próprios pais. Por exemplo, se você nasce numa família onde o seu pai e sua mãe são pessoas que já vêm de uma família onde tem Deus, onde ensina o bem, você vai ser influenciado por esse bem. Agora, uma criança que nasce em uma família onde a pessoa cultua o mal, por exemplo, pode ser uma pessoa que seja satanista ou que seja sei lá, coisas que não adoram a Deus, coisas que não são de Deus, que não são do bem, que cultuam a morte. Essa criança vai ser influenciada pelos pais desde pequenininha, de que aquilo é o correto, de que aquilo é o que ela tem que fazer. Como ela não tem noção, ela está sendo influenciada pelos próprios pais. Também existe o caso de você ter um pai e uma mãe que vão te influenciar com coisas boas, com coisas de Deus, e de repente você vai para a escola e você começa a andar com más companhias, e essas pessoas muitas vezes vão também influenciar você para o mal. Então, por isso que Deus fala que o inimigo está o tempo inteiro buscando alguém para ele destruir, o tempo inteiro. Por isso é tão importante orar e vigiar. Orar sempre e vigiar o tempo inteiro, porque o inimigo vem com força total, é o tempo inteiro tentando buscar pessoas para afastá-las do amor de Deus, porque o que ele quer e o que ele luta o tempo inteiro é conseguir o máximo de pessoas que ele puder para levar para sofrer com ele no inferno. Ele não quer salvação de ninguém. O inimigo odeia ver pessoas sendo salvas. Então ele luta com todas as forças dele, trazendo distrações, enganando as pessoas, fazendo com que elas pensem que aquilo não tem nada de errado, mas que só está realmente levando elas à morte, ao pecado, à destruição da vida delas. E ele consegue fazer isso muitas vezes, por isso eu estou aqui, para que isso seja dado um fim e que você possa observar, orar e vigiar e saber que o mal e o bem existem sim, e que você tem que prestar muita atenção para que o mal não te separe do amor de Deus, das coisas boas, do bem. O melhor de tudo isso é que porque Jesus morreu por nós, o amor dele é tão maravilhoso e perfeito que ele dá a solução até para a morte. Ele nos prometeu a vida eterna. Então, todas essas pessoas, incluindo essas que nasceram numa família onde já cultuavam o mal, que não teve uma instrução do bem, influência do bem na vida dela, quando ele crescer, ele vai ter oportunidade de sair daquilo e ele vai ouvir de Jesus. Porque todos que passarem aqui nessa terra terão oportunidade de aprender e de ouvir sobre Jesus. E eu tenho até um exemplo para dar para vocês de um homem que ele nasceu numa família satanista. Quando ele cresceu, ele começou a sair nas ruas e ele começou a ouvir falar de Jesus, não pelos da casa dele, porque é proibido falar no nome de Jesus, mas ele sempre ouviu dizer que era um homem muito mais poderoso do que todos, e aquilo criou uma curiosidade nele
de querer saber quem é esse que é tão poderoso, que é mais poderoso do que o que eu sirvo. E aí um dia aconteceu algo na vida dele, ele teve uma experiência entre a vida e a morte, e ele conta que ele foi para o inferno. E lá no inferno, quando ele estava no inferno, viu Jesus, chamou o nome de Jesus e pediu em desespero para que Jesus não deixasse, não permitisse que ele fosse para o inferno. E ele pegou uma cruz e mostrou assim na frente dele para o inimigo que estava vindo buscar ele. E aí aquele inimigo caiu, derreteu ali como nada na frente daquela cruz. E quando ele voltou e ele teve essa experiência e pôde ver que realmente Deus ali o salvou e que ele pôde sentir tudo que é o inferno, o quanto horrível é, insuportável. Quem não teve essa oportunidade, eu vou deixar até aqui o vídeo ele contando todo esse testemunho dele. E ele então entregou a vida dele a Jesus. Não foi fácil, foi uma luta, porque os espíritos do mal, né, eles não aceitam, eles não querem, eles não aceitam que a pessoa seja salva. Eles têm muito ódio. E aí aquele homem que ele conta que via pessoalmente ali, que parecia muito sedutor, que era muito sedutor e prometia coisas lindas para ele, se rebelou, né, contra ele. Mas a força de Deus, o poder de Deus é tudo que a gente precisa, e ele derruba qualquer força do mal. E ele venceu, e hoje ele ajuda aí, dando testemunho dele para salvar outras almas. E isso é o que eu estou fazendo aqui, tá? Porque tem muitos que vão estar falando coisas para vocês e vão te influenciar. Se elas forem do mal, vão talvez, se você ainda não tiver Jesus na sua vida de verdade, eles podem sim te influenciar para o mal. Mas eu, graças a Deus, permito que minha vida seja usada por Deus, para que através da minha vida eu possa estar aqui falando da palavra de Deus, para que possa então influenciar a todos vocês para o bem. Existem as pessoas que são usadas pelo mal, que tentam influenciar todos para o mal. Existem as pessoas do bem, que estão aqui nessa terra para influenciar as pessoas para o bem e levar a salvação para a vida delas. É uma guerra mesmo. O mal tentando destruir, eles amam ver as pessoas com vícios, porque eles entram nas fraquezas das pessoas. E só quando você realmente aceita Jesus na sua vida, que ele apaga todos os seus pecados, que ele te purifica e ele começa a viver dentro de você, aí essa força dele que habita em ti consegue derrubar todos esses vícios, todas as suas fraquezas. Ele te preenche ao ponto de você não precisar buscar em mais nada, porque ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus nos ama e ele nos quer salvos em Cristo Jesus. Então agora nesse momento, pare e pensa na sua vida, reflete e pensa: eu estou sendo influenciada por Deus? É a Deus que eu escuto? É a vontade dele que conta para minha vida? Ou estou fazendo as minhas próprias vontades e ouvindo a mim mesma ou as pessoas que estão à minha volta me influenciando? Se forem pessoas que te influenciem para o bem, você está no caminho certo. Agora, se forem pessoas que estão te influenciando a seguir o caminho do mal, afaste-se delas e busquem em Deus, em Jesus, entregue a sua vida a Ele, para que vocês possam assim ser salvos por toda a eternidade. Eu tive a oportunidade, eu digo oportunidade, não é infelicidade, de conhecer pessoas que trabalham para o mal. Eu digo oportunidade porque eu posso aqui estar gravando esse vídeo falando para vocês. Eles existem sim, o mundo espiritual existe, e essas pessoas ficavam muito irritadas comigo quando eu demonstrava para eles, antes de saber quem eles eram de verdade, a minha vontade de ajudar. Quando eu gravei meu vídeo falando sobre o meu testemunho para parar de fumar, eles não gostam, não queriam que eu postasse esse vídeo, não queriam, não compartilham com ninguém, porque não querem que as pessoas vivam uma vida feliz, porque eles são presos, eles são acorrentados, eles são escravos desse mal. Eles não têm vida, não têm liberdade. Então eles querem que as pessoas, eles se alegram em ver todas as pessoas junto com eles sofrendo e sendo infelizes também. Mas eles mesmos não têm noção, ou melhor, têm noção, mas não têm a coragem de ir buscar e se entregar a Deus, se entregar a Jesus, para que Ele possa
libertá-las desse mal e para que eles possam ter a vida eterna. Por isso eu venho aqui gravar esse vídeo. Prestem muito atenção a quem você dá ouvidos e a quem está te influenciando. Se estiver te influenciando para o bem, todos nós dentro de nós temos consciência do que é o bom e o que é o mal. Se você estiver sendo influenciado por pessoas que não estão falando coisas de Deus, que são coisas boas, que vão te levar a ter a tua salvação, a ter a vida eterna, se afaste dessas pessoas, porque elas vão te influenciar para o mal e isso só vai prejudicar a tua vida. Tudo que tiver no teu caminho, que te traga vícios, que te afaste de Deus, saiba dizer não. Seja mais esperta que o diabo, mais esperto que o diabo e escolha ficar do lado do bem. Porque esse lado é o lado que vai te levar para a vida eterna e não para queimar no fogo do inferno. Outro dia eu escutei de uma pessoa falando que todos nós temos nosso lado sombrio, nosso lado ruim, escuro, e eu fiquei pensando, ai não, eu não tenho isso. Eu não... Como assim? Eu fiquei confusa, eu falei, peraí, mas nós, quando amamos a Deus e seguimos a Deus, quando o bem habita em nós, o mal não pode habitar ali também. Quando você decide seguir o bem, você não segue o mal. Não dá para seguir os dois ao mesmo tempo. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. Se automaticamente você escolheu a Deus, você está seguindo o bem. Se você não estiver seguindo a Deus, automaticamente você está seguindo o mal. Então eu comecei a mandar mensagens para umas amigas, comecei a ler na Bíblia e comecei a pedir para Deus me revelar. O que é, na verdade? Nós temos esse mal? Nós já nascemos com o bem e o mal dentro de nós? Eu sei que nós nascemos com o pecado. Todos nós somos pecadores e nascemos pecadores. Por quê? Porque já vem de herança lá da Adão e Eva que comeram do fruto da maçã. Então eu comecei a questionar e perguntar, mas então como assim? Todos nós nascemos com o bem e com o mal? E foi o que eu falei para vocês sobre nós somos influenciados, nós temos a carne, o espírito e a alma. E nós todos sofremos influências, tanto do bem quanto do mal em nossas vidas. E nós temos livre-arbítrio para escolher se vamos seguir o bem ou se vamos seguir o mal. Mas quando nós não temos Deus na nossa vida, o mal muitas vezes nos influencia porque ele vem de um jeito tão astuto e assim sedutor que parece que é o bem. Mas quando você conhece de verdade a palavra de Deus, você vai conseguir identificar no seu espírito de que aquilo não é verdadeiro, que aquilo é uma mentira do diabo que quer também te seduzir para que você caia no pecado e que você se acorrente assim como ele já está acorrentado. Então, numa dessas mensagens eu mandei para minha amiga e ela me respondeu e me mandou uma passagem da Bíblia que eu vou ler aqui para vocês, que fez todo o sentido para mim. Diz assim, Romanos 7, 18, 24, 25, 8, verso 1. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Então eu fui mais a fundo e cheguei nessa conclusão que Deus nos diz a interpretação. Todos nós nascemos com o pecado, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, então ali Jesus, através do sangue dele, nos limpa, nos purifica. Então quando Deus nos olha, ele não vê mais um pecador, e ele vê um filho. Agora, todos nós pecamos constantemente. Por quê? Porque vivemos da carne também. Então, por isso que diz que nós temos que orar e vigiar o tempo inteiro. Por quê? Porque enquanto agimos através da carne, estamos em pecado. Mais fácil de irmos ao pecado. E quando vivemos do Espírito, que é o Espírito de Deus que agora habita em nós, nós conseguimos brigar contra a carne e vencer. Porque as tentações vêm todos os dias. E aí eu comecei a refletir, mas eu conheço pessoas que eu sei que já entregaram a vida, fizeram um pacto com o diabo e agem, permitem que o inimigo entre nelas e use agora a vida delas para fazer o mal. Da mesma maneira que nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo dele passa a viver dentro de nós para fazer o bem. É Deus que habita em nós. Essas pessoas permitem que o mal habite nelas e são conscientes disso.
é o próprio diabo na terra. Agora, tem pessoas que não conhecem da palavra de Deus e também não são pessoas que têm consciência e se entregaram, fizeram um pacto com o diabo, mas estão ali no meio. Essas que são as mais influenciáveis, porque o inimigo vem com o jeitinho dele, onde ele faz a festa, e muitos ele leva para a má influência dele. Por isso é tão importante você ter Deus na sua vida e buscar cada vez mais de Deus, para você saber realmente a vontade de Deus e fazer a vontade dele, né? Viver do teu espírito e não mais da tua carne. E aí eu pensei, mas e aí? A gente peca, como é que funciona? Aí eu falei, não, pecamos sim, mas o que acontece quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você se arrepende, você pede perdão, e aí Deus fala, você está perdoado, mas agora vá e não peque mais. Porque agora você já tem consciência daquilo, você viu que você errou, você teve como se arrepender daquilo, Deus te perdoa, mas aí você não vai continuar fazendo aquilo. Mas sempre tem um arrependimento envolvido. As pessoas do mal não se arrependem. Agora, as pessoas que são influenciadas, manipuladas pelo mal, porque ainda não têm do conhecimento da palavra de Deus, essas pessoas, elas também vão ter a chance, a oportunidade de conhecer Jesus, de ouvir falar de Jesus e verem que o caminho onde elas estavam seguindo não era o caminho certo, embora elas achassem que fosse. Aí vem a consciência delas de que aquilo não é o bem, que isso não agrada a Deus, então eles entregam a vida a Jesus, aceitando Jesus em suas vidas, então aí Jesus purifica, perdoa dos pecados e é uma nova criatura. A pessoa agora vive para Deus, ele entregou a vida para Deus, agora não é mais ele que vive, é Deus que vive dentro daquela pessoa. É lindo, né? É um pouco assim, até às vezes difícil, parece difícil de entender, mas quando cai a ficha, esse vídeo aqui eu creio que vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, um momento onde você vai poder realmente enxergar o mundo espiritual e ver direitinho como é que o inimigo trabalha para tentar levar as pessoas para o inferno junto com ele. A luta dele aqui na terra é conseguir o máximo de pessoas para caírem no pecado e no mal para ir com ele para o inferno. Ele odeia ver a salvação das pessoas. Porque quando as pessoas são salvas e aceitam Jesus, é um a menos que ele vai destruir. E Deus se alegra, porque é mais um filho que veio para o lado do bem, que voltou para a essência que é do nosso Criador, Deus Todo-Poderoso. Por isso eu venho fazer esse vídeo aqui, através do que eu aprendi, do que Deus me revelou, para que todos vocês possam também receber dessa revelação e que vocês possam fazer a sua escolha e vejam quem está influenciando vocês. Você já aceitou Jesus na sua vida? Você agora é uma nova criatura onde o Espírito de Deus habita dentro de você? Ou você está vazio? Porque se você ainda não aceitou Jesus, você está vazio e o inimigo, ele vem aonde está vazio, ele está buscando o tempo inteiro aonde ele pode ir para destruir, para matar, para acabar com a vida daquela pessoa, porque ele sabe que isso entristece o coração de Deus e ele odeia Deus. Ele quer mesmo entristecer o coração de Deus e ele se alegra com a morte. Então, se você não tem alegria com o mal, vá o mais rápido possível, busque saber mais as coisas de Deus. Entregue a sua vida a Jesus e deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele te usar para que você, assim como eu estou fazendo aqui, possa também ser usado para ir buscar mais almas para o paraíso, mais almas para a salvação eterna, mais almas para viverem em paz e serem libertas de toda a escuridão que existe aqui nesse mundo. O bem sempre vai vencer o mal e eu venho aqui para influenciar todos vocês com algo de bom, com o bem, com as coisas de Deus, que é só isso e é tudo isso que todos nós precisamos para estarmos seguros, protegidos e livres de todo o mal que tenta nos acercar e nos destruir todos os dias, os segundos de nossas vidas. Fiquem com Deus, que Deus tenha tocado o coração de todos vocês aqui, abram seus olhos espirituais e sejam alertas, não se deixem iludir, não se deixem enganar, que Deus tire essa venda de todos para que vocês possam enxergar o mundo espiritual, porque ele existe e assim você pode então guerrear contra ele, estando com Deus, protegidos e salvos, em nome de Jesus.
Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui assistindo esse vídeo. Eu espero grandemente que tenha abençoado muito a vida de vocês, que essa revelação que Deus trouxe à minha vida possa agora estar trazendo libertação, cura, amor e vida eterna para a vida de todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.